Olá, gente. Nossa aula de redação de hoje, como vocês podem observar, nós vamos começar a ver os assuntos da segunda unidade, certo? Onde nós vamos estudar um pouquinho sobre notícias impressas e em outras mídias, ok? Bom, o que é notícia? Notícia é um gênero textual, jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia e a gente pode encontrar principalmente nos meios de comunicação. Ele trata-se de um texto informativo sobre um tema atual, né? Ou algum acontecimento real e vai ser vinculada em meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Né? Então, aí fala justamente sobre informar, né? Um tema atual. O tema atual que nós estamos tendo agora é justamente a pandemia, né? Do coronavírus. Então, vocês verem que existem muitas notícias, né? Que a gente está recebendo nos jornais, principalmente pelo celular, né, nas redes sociais e tal. Então, isso é notícia. É um texto que tem caráter informativo. Como eu já falei para vocês lá na aula de português, reportagem e notícia é diferente. A gente vai agora aprender um pouquinho sobre as características da notícia. Né? Ela possui um teor informativo, certo? Pode ser também descritivo, narrativa, ao mesmo tempo, porque ela também vai contar o tempo, espaço e os personagens envolvidos no fato. Bom, quais são as características da notícia? Ela é um texto de cunho informativo, certo? E ela pode tanto ser descritiva como narrativa, apenas contar a notícia, né? Contar o que está acontecendo ou descrever. São textos curtos, que são vinculados aos meios de comunicação. A linguagem utilizada é uma linguagem formal, clara e objetiva. Tem títulos, principal e auxiliar, certo? O texto, ele vem normalmente em terceira pessoa e o discurso é indireto e conta fatos reais, atuais e do cotidiano. Bom, a gente vai ver agora a estrutura, né, e o exemplo de notícia. Ao mesmo tempo que eu vou trazendo a estrutura, eu vou trazendo os exemplos para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, a notícia ela vai ser formada, como eu já falei lá na característica, por dois títulos. O principal, que normalmente é chamado de manchete, que vai sintetizar de forma geral o tema que vai ser abordado, e o outro, que vai ser um pouco maior, que vai ser um subtítulo que vai auxiliar o entendimento do principal. É uma coisa mais específica, certo? Por exemplo, eu trouxe para vocês Olimpíadas Rio 2016, título principal. Então, eu estou falando de forma geral. Na Olimpíada, eu posso abordar várias coisas. Mas aí eu venho com um subtítulo que vai especificar o que é que eu vou estar abordando nessa notícia. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Bom, a lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Ou seja, vocês vão responder perguntas tais como o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, trata-se de um parágrafo que vai trazer todas as informações que vão aparecer no decorrer da notícia toda, só que em forma resumida. E ela é uma ferramenta muito importante porque ela tem um papel de despertar a atenção do leitor para a leitura. Então, quando ele lê lá logo esse parágrafo de introdução, a gente vai ver, o leitor ele vai perceber se é algo que é do interesse dele, se ele vai continuar lendo ou se não. Aí eu trouxe aí um exemplo, né? O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão no dia 5 a 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, serão do dia 7 a 18 de setembro. Então veja que todas essas perguntas foram respondidas. O que? Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem? Aí fala sobre os turistas e sobre os atletas. Quando? Vai em 2016, especifica, né? De 5 a 21 e de 7 a 18. Onde? No Rio de Janeiro. Como? Então, como é que isso vai acontecer? Fala também aí que é o maior evento. E por que ele vai acontecer? Também é dito. Então, todas essas respostas, elas são contempladas aí nessa introdução. Aí, o corpo da notícia. O corpo da notícia é onde você vai apresentar informações mais detalhadas sobre o que acontece. Aí, eu trago um exemplo ainda falando sobre os Jogos Olímpicos,
especificando direitinho as informações. Então, quando vocês forem ler, vocês vão observar, né? Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, tá vendo? Já está sendo mais específico. Lá no lead só dizia o intervalo, não dizia especificamente os dias. Em 4 regiões, a cidade maravilhosa já vai especificar também as regiões, totalizando 34 locais de competição. Aí vai dizer os locais: Copacabana, Barra, Maracanã, Deodoro. As modalidades, lá não te dizia as modalidades, inclui 42 esportes, onde participarão, mas já está dizendo um número específico de atletas, 10.500 atletas, também especifica o tanto de países, 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas, aí já está dizendo também, especificando que nas modalidades já estão incluindo mais 2. Já os Jogos Paralímpicos, eles são destinados para os atletas que têm necessidades especiais, aí diz a quantidade de dia especificamente, que são os dias, nas mesmas regiões, nas mesmas cidades, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. Também fala o total de lugar que vai contemplar, que são 20. Quantas modalidades? 23. Quantas pessoas vão participar? 4.300. Que países vão estar inclusos? 178 países. E também tem uma novidade de inclusão em 2 modalidades. Então, veja que aí já trouxe mais detalhadamente, descrevendo o que ia acontecer, né? Diferente da LID, que ele dizia de uma forma resumida. Tudo isso que tá aí, estava na LID, mas de forma resumida. Aí já está descrevendo mais direitinho, com mais detalhes. E agora eu trago uma atividade para vocês. Primeira questão: qual o objetivo principal da notícia? Então, eu expliquei para vocês direitinho aí. Qual o objetivo da notícia? Ela faz o quê? Segundo, a notícia ela pode ser encontrada geralmente aonde? Em que suportes? Onde é que a gente encontra notícias? Vocês vão dizer também. Aponte as principais características desse gênero textual. Então, eu listei para vocês lá as características. Quais são elas? Vocês vão colocar aí nessa questão. Agora eu trago para vocês aí uma notícia, certo? Essa notícia tem esse tema aí: com calor de quase 40 graus Celsius, Bantagaço registrou nessa quarta-feira a 9ª maior temperatura do Brasil. Aí tem a notícia direitinho, vocês devem ler, porque com base nessa notícia eu trouxe também algumas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, que fato aconteceu? Então, uma notícia, ela relata um fato. Qual foi o fato? Com quem? Eles vão dizer com quem. Quando isso aconteceu, lá especifica a data. Onde aconteceu? O lugar. Como aconteceu o fato, vocês vão relatar como foi. E por que aconteceu? O que foi que causou esse relato aí que foi descrito na notícia? Vocês vão colocar aí na 6ª questão. Com base no que foi estudado sobre o gênero discursivo notícia, eu quero que agora vocês produzam um texto onde vocês vão criar uma notícia com base na imagem que vocês estão vendo aí, né? Vocês veem aí um lugar onde teve uma enchente, tudo sujo, muita lama, as pessoas aí. Vocês vão criar uma notícia com base nessa imagem aí. Sua notícia, ela deverá conter letras com fontes e tamanhos diferentes, porque a gente viu lá que no título, o que é que acontece? O título tem um tamanho maior, o subtítulo já menorzinho e a notícia uma fonte menor, certo? Então, e não esqueçam de botar os elementos que compõem a notícia. Vocês devem colocar na sua notícia o que foi que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, quando isso aconteceu, onde aconteceu,
como aconteceu e o porquê de aconteceu. Tudo isso deve estar contemplado na notícia de vocês, certo? Então, quando vocês forem escrever a notícia, lembre que tudo isso aí deve estar na sua produção. E é isso, gente. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre notícia hoje, ok? Então, vocês têm essa atividade aí para responder. Lembrando que esse assunto é o da segunda unidade. E como na primeira unidade nós fizemos, na próxima aula eu vou estar corrigindo a atividade de vocês, né? Exceto essa última aí, que é a produção, porque a produção eu teria que ver a produção de vocês. Mas vocês fazem, deixam no caderno, porque quando nossas aulas presenciais voltarem, eu vou estar dando visto e dando uma olhadinha no trabalho de vocês, tá bom? Então, até a próxima.